Olá, começa agora mais um programa Tela Mackenzie, diretamente dos estúdios da TV Mackenzie aqui em Higienópolis, capital paulista. Hoje nós vamos falar sobre audiovisual, roteiro e processo criativo. E tudo isso com a professora doutora Fernanda Nardi, aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Vamos falar também um pouco sobre publicidade e propaganda e também sobre branded content. Professora Fernanda, seja bem-vinda ao Tela Mackenzie. Muito obrigada, eu agradeço o convite. Sua relação com o audiovisual é estreita e também bem longa, né? Como é que ela é? Bom, eu comecei trabalhando muito cedo, fui inclusive estagiária da TV Mackenzie, né? Já trabalhei bastante em produtoras independentes, então eu tenho essa relação com a linguagem audiovisual muito próxima, né? Comecei trabalhando como produtora e depois também escrevendo, e daí como eu já tinha uma formação em teatro, eu comecei a aliar a questão da interpretação também com a questão da criação de personagens e roteiros em audiovisual. Então, acho que foi uma coisa que veio caminhando junto, né? E a minha formação é em publicidade, que também, eu acho que é, como a gente acho que vai conversar, né? Tem muito a ver com a questão do audiovisual, principalmente hoje em dia, que a gente tem, a técnica está muito acessível, né? Qualquer um é um potencial produtor de conteúdo também. Isso afeta bastante a publicidade, a linguagem publicitária e outras, né? E aí, é justamente isso que eu ia perguntar. Onde é que está o audiovisual na vida das pessoas hoje? Qual que é o papel dele? Eu acho que está em todo lugar, né? Hoje em dia, com o celular, qualquer um ou produz o seu próprio vídeo ou troca informações audiovisualmente. Então, muito mais do que antes, que a gente tem só a referência televisiva ou cinematográfica, hoje a gente tem o streaming. Então, eu acho que a mensagem, a informação audiovisual, hoje ela chega a uma importância muito grande, né? Na sociedade como um todo, na educação, formal e informal também. Mas, Fernanda, será que tem uma confusão aí nesse processo todo? Porque hoje todo mundo tem, de certa forma, um mecanismo de se produzir. Com o Sim. celular na mão, por exemplo, alguém pode criar um vídeo que receba milhões de visualizações e também tem uma importância muito grande. Mas essa pessoa é um produtor de conteúdo, essa pessoa que normalmente se acha na capacidade de se produzir conteúdo, tem-se essa crise ou esse Eu acho que estranhamento? existe, acho que é um problema inicial, né, da lida com a linguagem audiovisual. Eu acho que nunca a gente teve a linguagem audiovisual esteve tão presente, eu acho, pelos dispositivos móveis, enfim. E existe sim essa confusão, né? Porque qualquer um é sim um potencial produtor de conteúdo e pode ser realmente um potencial, um produtor de conteúdo de fato. Né? Hoje em dia a gente vê os principais blogueiros ou blogueiros muitas vezes não são jornalistas e estão trabalhando indiretamente com jornalismo, ou não são roteiristas e trabalham indiretamente com produção de roteiro. Então existe essa... Não sei, não é uma informalidade, porque muitas vezes isso se torna uma profissão real, né? Hoje em dia, blogueiro já é uma profissão, né? Tem gente que se sustenta com isso, né? E ganha muito bem com isso. A publicidade aceita isso como uma profissão já, né? Os influenciadores hoje são os grandes protagonistas aí do universo da publicidade, já trazendo um pouco para a área da publicidade. Mas a questão da qualidade, aí a gente entra, né, fica em dúvida, pelo menos para quem estuda isso ou para quem trabalha com educação. E falta o que? Né? Referência? Falta referência. Eu acho, essa é uma questão. Eu acho que isso até é uma questão em sala de aula. Como a gente estava comentando, né, nos bastidores. Hoje em dia, o aluno de audiovisual, quais são as referências desse aluno? Estão cada vez mais recentes. Então, a referência acaba sendo, são os vloggers, são os youtubers. Mas, você vai falar em Godard, você vai falar em cinema expressionismo alemão. Falta referência, acho que referência cultural. Referência em amplos aspectos, assim. Então, eu acho que um produtor de audiovisual, ele tem que ter referência, ele tem que saber de fórmula clássica, ele tem que saber de processo de produção, ele tem que entender o que é uma produção executiva, ele tem que entender, hoje ele tem que entender de edição, pelo menos os mecanismos, né, de edição, mesmo que ele não seja um editor, mas, sobretudo, ele tem que conhecer, né, historicamente, a origem audiovisual. Acho que a arte ou qualquer outra linguagem que interfira, mesmo roteiro, eu acho que é um processo de conhecimento muito amplo, que tem sido, infelizmente, banalizado com o uso da tecnologia. Mas eu acho que essa é uma fase inicial da lida com o aparato, sabe?
com o mobile, enfim, eu acho que aos poucos a gente vai diferenciando. Então, quem é realmente produtor de conteúdo, não sei se o mercado diferencia, que daí a gente entra também na questão da publicidade. Mas eu acho que existem pessoas que estão preocupadas com a qualidade, eu acho que é importante que continuem existindo. O processo criativo, será então que está em crise ou que está... como é que eu poderia definir isso? Eu não sei se crise é uma palavra muito adequada até para Pode ser falar. crise, eu acho que sim. A questão do processo criativo, sim. Talvez com essa lida muito constante com o aparato e tal, a gente esteja perdendo a parte do processo criativo, né? Ou isso esteja ficando muito banalizado. Então, eu vou sair, eu não preciso mais fazer um roteiro, eu saio com o celular na mão e posso gravar um filme. Será que é bem assim? Ou será que é interessante? Daí tem o ponto de vista do autor, né? Você, enquanto autor, enquanto produtor de conteúdo, será que não é interessante para você ter o seu próprio processo? E daí esse processo tem que ser um processo longo. Eu, pelo menos, acredito em escrita qualitativa, em desenvolvimento de roteiro, em base, em processo. E daí perde-se o processo. Mas aí, Fernanda, a gente lembra, voltando um pouquinho, ali na década de 60, ou de 70, com aquela ideia do Glauber Rocha de uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Sim. Aí hoje a gente tem a câmera na mão, eu não sei se tem bem a ideia, Eu mas acho que a gente não tem a ideia na cabeça. Mas aí, será que naquela época não já se vivia algo semelhante para aquele contexto da popularização dos mecanismos como câmera, Mas eu essas acho que coisas? ali tinha uma questão um pouco mais ideológica do que agora, eu acho. Eu acho que talvez seja uma questão mais autoral. Então, só que agora eu acho que a gente perde um pouco a questão do autoral para a questão do aparato. Então, eu uso um monte de filtro, eu não preciso entender de luz. Eu coloco qualquer filtro. Eu não preciso entender de edição. O programa já edita para mim. Então, sabe, a facilidade tecnológica, ela vem para ajudar, lógico, mas eu acho que a gente precisa continuar com as referências. Eu acho que esse é o papel da educação no audiovisual. Daí, pegando para a questão universitária, para a questão da pesquisa, do professor pesquisador, enfim. Eu acho que é conduzir o processo desse futuro produtor audiovisual. Né? Ou desse que hoje é um potencial produtor audiovisual, mas para você fazer esse aluno, que vai ser um futuro profissional, ter realmente qualidade e levar isso para frente. Né? E, Fernanda, quando você traz então para a sala de aula para o aluno, o que você fala para ele tentar não seguir esse fluxo desse processo criativo que às vezes não dá em lugar nenhum? Eu busco trabalhar processo. Assim, em sala de aula, acho que os planos das aulas, eles são sempre voltados para processo. Então, tanto o processo criativo quanto passar para a parte técnica, né? Então, eu tenho, lógico, um brainstorming, eu tenho o meu processo criativo, mas como isso se materializa em termos audiovisuais? Então, eu preciso passar pela etapa do argumento, eu preciso passar pela etapa do roteiro. Então, se eu estiver trabalhando com alguma marca, no caso da publicidade, né, que é a minha área publicitária, como esse conteúdo se adequa ou não à marca, como eu faço para que ele se adeque, né? Como eu uso como outras referências de linguagem, então quais diretores eu tenho como referência. Acho que é importante ter essa base, daí a gente trabalha bastante com pesquisa nesse sentido, né? E aí você teve, falando um pouquinho sobre sua tese de doutorado, como que traz a pesquisa para a sala de aula? Como fazer essa... Porque às vezes a gente vê que tem algumas pesquisas muito aprofundadas, inclusive, que elas acabam morrendo ou perdendo fôlego ali na pesquisa mesmo, ali no âmbito acadêmico, e às vezes não chega ao mercado. E às vezes o mercado carece dessa pesquisa, mas aí anda um pouco separado. Uhum. Como que fazer essa junção? Como trazer da academia para o mercado? Eu acho que essa é uma questão fundamental, aliás, né, da universidade. É fazer com que a universidade, né, o acadêmico e o mercado trabalhem juntos, né, como complementares, lógico. Então, nesse sentido, eu acho que a pesquisa, pelo menos, eu nunca consegui separar muito a questão, isto é acadêmico, isto é mercado, ou isto é pesquisa, isto é sala de aula. Porque eu sempre, talvez, eu acho que é pela questão da área da comunicação, né? O roteirizar, ou atuar, tá tudo muito próximo para mim. Eu não consigo ver a prática, a teoria sem a prática.
Então, meu trabalho de escrita, ele advém de um trabalho de escrita que seja ficcional, ele advém de um amplo processo de pesquisa de personagem, por exemplo. Então, tem essa concepção para depois passar para texto, para depois passar para cena, que é bem a minha tese trata desses aspectos da transposição cênica. Então, como um texto, ele é transposto para uma cena. E que cena? Uma cena teatral, uma cena performática, uma cena hipermediática, que seria um site, ou uma cena audiovisual, que seria estritamente o vídeo, o cinema. Então, eu trabalho essas questões da transcrição de linguagem, né? Então, nesse sentido, eu pelo menos, isso é subjetivo, é pessoal, eu não consigo ver essa discussão, esse tipo de reflexão sem uma prática constante. Eu acho que daí isso influencia diretamente, né, o trabalho em sala de aula. Eu sempre busco ou trabalhar com o aluno esse aspecto. Primeiro o aspecto autoral, né, e depois a prática desse aspecto autoral, através de exercício. Então, se é um comercial, então a gente vai criar o storyboard, depois a gente vai para o estúdio. Se é um roteiro, então a gente vai trabalhar o argumento, depois a gente vai tentar fazer uma série. Mas tudo desse viés. Então, eu exercito e eu reflito sobre isso. Eu reflito e eu exercito. Eu acho que é meio nesse sentido. E aí a gente está falando aqui muito você como professora, mas você também é roteirista. Quais são as dificuldades que você tinha, que você tem, às vezes, em escrever, assim? Quais são os dilemas de um roteirista? Nossa, são muitos, né? Assim, mas é uma coisa que é essencial. Para mim, a escrita... isso é até um que eu coloco no doutorado, né? A escrita é emética para mim, é como se eu precisasse vomitar aquele texto, é uma necessidade fisiológica que eu tenho de escrever. E isso não só como o roteirista, o escritor, mas como ser humano. Eu acho que eu, pelo menos, né? Eu coloco através do verbo, através da escrita, todos os meus dilemas, ou tudo que eu vejo e preciso processar. A minha forma é escrever. Eu poderia chorar, eu poderia, sei lá, mas eu preciso escrever. Então, eu acho que, apesar de... Daí você tem essa questão, né? Profissão roteirista? Não, eu não sou uma profissional de roteiro. Eu sou uma profissional acadêmica que exercita as questões presentes no roteiro, produzindo o roteiro e estudando as questões referentes a todo o processo de produção. Mas, para mim, apesar de qualquer... não é uma dificuldade, essa questão de você manter duas coisas paralelas, né? A pesquisa ou a sala de aula ou produção de conteúdo por hobby, talvez, né? Hobby e pesquisa também, né? Apesar da dificuldade que você tem, é vital. Assim, eu não conseguiria, porque completa também o meu trabalho acadêmico. Então, agora, falando da profissão de roteirista, eu acho que existem 1000 dificuldades para quem quer se colocar como profissional roteirista, ou seja, se sustentar, né, como roteirista no país e principalmente no Brasil. Nós vamos continuar falando sobre isso, Fernanda, mas daqui a pouco. Agora a gente vai parar um breve intervalo e volta já já. Fique aí. O mundo oferece muita matéria-prima. Pedra, madeira, metais. Mas já imaginou ter que usar tudo isso exatamente do jeito que a gente encontra na natureza? Felizmente, o ser humano aprendeu a manipular os elementos que precisa para atender às suas necessidades. Com isso, ele criou novos materiais, como ligas metálicas, plástico, e aprendeu a aprimorá-los, deixando-os mais resistentes ou econômicos. São séculos de conhecimento acumulado e que hoje pode ser usado pelos engenheiros de materiais. Eles desenvolvem novos produtos, novas soluções e deixam as empresas mais eficientes e competitivas. Quer entrar para esse mercado inovador? Então faça um curso de graduação nessa área. Você vai estudar metalurgia, termodinâmica, bioquímica industrial, física experimental, entre outras matérias. E o mais importante, você vai se tornar um personagem essencial na grande revolução tecnológica que o mundo vive hoje em dia. Mackenzie, há 146 anos formando gente que vai mudar o mundo.
nós estamos de volta ao Tela Mackenzie, hoje falando sobre audiovisual, roteiro, processo criativo, e nós estamos com a professora roteirista Fernanda Nádia, aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Fernanda, a gente estava falando no bloco anterior sobre os dilemas nesse processo criativo e do roteirista. Aí você fala que é uma questão fisiológica, você tem essa necessidade de colocar e de escrever, então pressupõe-se que é um processo subjetivo. Sim. Mas e aí onde entra a parte técnica? É necessário também? Sim, totalmente. Tanto que a questão do texto, para mim, é essencial, mas minha primeira etapa de texto é o texto literário. Eu preciso ter um texto narrativo, descritivo, essencialmente literário, que não é roteiro, né? A gente entra em sala de aula, os alunos ainda confundem muito. O que é o roteiro? É o livro? Não, não é. O livro é um argumento, né? Para você imaginar visualmente, audiovisualmente, aquela cena, isso tem que ser transformado. E daí entra a questão técnica, né? Como se escreve um roteiro? Né? Como que eu faço uma escaleta? Como que eu divido cena a cena? Como que eu enxergo isso audiovisualmente? Como que eu passo talvez, porque num texto literário eu tenho uma descrição do universo interior de personagem, como que eu transponho isso para a cena? Ele vai ser verbo, vai ser diálogo, ele vai falar como ele está se sentindo, ou eu vou mostrar isso numa cena, nas cores, na iluminação, né? Como é isso? É isso que você desenvolve lá naquele seu estudo do corpo-texto. Como é que é? Fala um pouquinho para a gente, por favor. É essa relação de experienciar o texto enquanto corpo, né? Então, como eu experimento a palavra? Então, como eu experimento a palavra no sentido de como eu lido com o meu universo e transponho esse universo em termos de verbo, como eu crio literariamente um texto, né? E como esse texto criado literariamente, que é um livro, por exemplo, um conto, uma crônica, ele se transforma em cena. E daí o audiovisual é uma das etapas desse processo. Das etapas não são etapas necessariamente, mas é um dos produtos desse processo, porque eu posso ter uma cena teatral a partir de um conto ou de uma crônica. E como eu, subjetivamente, eu, autora, transponho isso para a cena teatral, ou eu, autora, transponho isso para uma cena hipermediática ou para uma cena performática, né? E isso tem muito a ver, essa relação corpo-texto tem muito a ver com a minha formação como atriz também, porque o ator, ele tem que trabalhar isso, né? Ele tem que trazer o texto para o corpo e esse texto tem que se manifestar enquanto personagem. Então, tem essa relação, vem dessa relação. E aí a gente fala sobre essa integração das mídias, hipermídia, e é impossível não falar do branded content, né? Que hoje em dia também chegou, está ali inerente. Fala um pouquinho pra gente como é que funciona, como é que é esse processo? Porque o branded, na verdade, é uma corporificação da marca, né? Pode ser em diversos tipos de mídia. Você pode ter uma ação de branded content, que é um evento, tal, mas trazendo para nossa área, né? Que a gente está discutindo, que é o audiovisual, é uma corporificação da marca em termos de um filme, de uma série, enfim, né? E eu acredito que o branded seja um dos caminhos para o produtor de conteúdo audiovisual, né? Porque ele vai traduzir de alguma forma o DNA ou a essência daquela marca em um roteiro, né? No caso do audiovisual, que pode ser um roteiro de série, que pode ser um roteiro de filme. E ele tem uma forma, daí entrando para a questão da produção executiva, né? Ele teria talvez uma forma de financiamento do filme que ultrapassasse a esfera da dependência só das leis de incentivo, por exemplo, no Brasil. Fora, isso já é bastante executado, né? E a gente tem produções, um caso clássico, que eu sempre mostro em aula, que foi um dos casos mais... de melhores resultados da BMW, por exemplo, que era a série de 9 filmes, que eles, acho que foram 9 filmes, não sei direito agora, mas que eles desenvolveram. Então, você tem diretores de cinema, então é uma série de filmes desenvolvidas pela marca, uma série desenvolvida pela marca. E acho que isso seria um caminho interessante para várias marcas e para vários produtores de conteúdo. Então, o branded content, para ficar mais claro, é como se fosse... É uma produção de conteúdo da marca. Né? Mas é um conteúdo produzido para a marca ou é, por Pela exemplo, marca. quando a gente assiste
um programa de TV, ou então uma novela, um seriado, que de repente aparece lá a marca, ou então o personagem tomando aquele refrigerante, ou então usando aquela marca de cosmético, aquilo é o branded content também, ou não? Aquilo é outro tipo de... É um tipo diferente, que a gente chama de product placement, né? Que é um posicionamento de produto. Daí você não tem uma narrativa desenvolvida para a marca especificamente. A marca entra na narrativa com uma certa exposição, né? Mas Como merchandising. Como merchandising. É um merchandising um pouco mais evoluído, né? Uma coisa mais dentro da narrativa, que a gente fala que é o product placement. Mas o branded content já seria uma criação de conteúdo da marca. Então, qual é o DNA da minha marca, né? Quais são as características fundamentais da minha marca? Eu vou traduzir isso em um produto, no caso aqui, que a gente está discutindo, audiovisual. Tem várias marcas que trabalham muito bem com isso. A gente teve campanhas recentes do Gatorade, da Gatorade, por exemplo, que trabalhou com uma série de mini documentários. Então, linguagens audiovisuais diversas, né? A Guinness, que tem trabalhado com mercados regionais, trabalhou com a África muito bem. O Les Sapeurs, que foi uma outra série desenvolvida para um nicho específico, né? Então, são cases que cada vez mais estão sendo muito bem vistos, né? E geram uma mídia espontânea também, então tem toda essa questão. E são direcionados mais para um veículo ou outro, porque, por exemplo, há alguns anos, talvez há pouco mais de uma década, via-se que a publicidade era direcionado muito para a TV. Sim. Mas aí hoje, você já sente que houve uma distribuição? Muito. O branded, principalmente, ou conteúdo de marketing, conteúdo de marca, que a gente tem diversas definições, né? Porque é um conceito que vem muito do mercado. A gente tem maciçamente trabalhado em mídias digitais, né? Então, isso também é uma vantagem para as marcas, né? E para a produção de conteúdo também. Eu acho que quem trabalha com produção de conteúdo, daí a gente tem uma outra questão que eu procuro trazer bastante em aula, que o publicitário passa a ser um produtor de conteúdo, é um potencial roteirista. Então, é interessantíssimo que esse publicitário hoje entenda de roteiro, entenda de criação de personagem, entenda de argumento, o que é um bom argumento para essa marca, né? Como se constrói um bom personagem, quais as características essenciais de roteiro, como que eu desenvolvo isso, é um filme, é um curta-metragem, é uma série, o que é o meu produto audiovisual? E eu acho que o publicitário cada vez mais tem que estar muito por dentro disso. E aí entram as referências. Sim, a gente volta na questão das referências. O que é um bom produtor de conteúdo, né? É alguém que só sabe mexer tecnicamente no aparato? É alguém que só edita ou só... Não, ele é um editor porque ele entende de linguagem, de fato. O que é um bom editor? É um cara que entende também de linguagem, né? Qual a diferença? Ou é alguém que só opera a máquina, né? O que é um bom diretor? É alguém que só coordena alguma cena, ou que sai com a câmera na mão, ou é aquele que realmente tem um conceito de cena próprio para aquele produto audiovisual ou para aquele roteiro específico? Aquilo foi muito bem pensado? Eu acho que esse é o grande diferencial de um bom profissional ou não dentro da área do audiovisual. E, claro, saber lidar também com a questão da produção executiva, né? Saber por quê e ter um propósito para aquilo. Exatamente. É o que a gente... Na verdade, eu acho que existe uma convergência de áreas, né? Quanto mais o produtor de conteúdo ou o publicitário tiver a par de todo o processo, não que ele precisa ser especialista em todas as áreas do processo, mas eu acho que tem essa questão gerencial importante. Talvez a gente volte um pouco na questão do Glauber Rocha aí, né? Nessa questão do cinema de autor, não sei. Porque se a gente puxa a expressão dele de lá do século XX para cá, fica bem deturpada, né? Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Eu acho que lá era a questão do gerenciamento total do processo, né? Eu acho que é a questão do cinema autoral. Aqui a gente está saindo do autoral para entrar só no técnico, talvez. Isso é meio assustador, né? Então, qual a diferença, né? E quando você entra na sala de aula para falar com esses jovens que são tão bombardeados com conteúdos às vezes de uma superficialidade imensa, o que você fala para eles? O que você diz de referências? Onde é que eles buscarem? O que eles buscarem? O que eles precisam buscar? Eu acho que daí esse é um grande papel da universidade, trazer as referências.
né? E não descartar o que eles têm, o que o jovem tem aprendido hoje em dia, trazer também isso, né? Porque o modo deles aprenderem é o modo deles aprenderem, e vai ser assim. Por exemplo, hoje você está na aula e fala, gente, vocês assistiram a série, então vamos falar sobre a série, sei lá, Black Mirror, ou vamos falar sobre a série X. Quem não assistiu já vai na hora no celular, essa daqui, tá, vou marcar para assistir depois, ou, sabe, hoje em dia, por exemplo, a internet, as mídias digitais, o mobile, estão presentes em sala de aula. Então o professor tem que saber lidar com isso também. E aí quem tem referência, obviamente, sai na frente, porque Sim, sim. Quem tiver referência e souber lidar com o aparato, fantástico. Acho que esse é o perfil do profissional. Fernanda, nosso programa está acabando, mas a gente tem ainda um tempinho. Eu queria que você deixasse aqui para a gente como buscar entrar em contato com você, de repente conhecer seu trabalho. Eu sei que você tem um trabalho longo também fora da academia, além desse trabalho que você já desenvolve aqui. Qual o site que pode acessar? Acho que o site principal tem alguns projetos que andam paralelamente, mas o site principal é o corpotexto.com, que é um site que tem, na verdade, a essência da questão do doutorado, né? E o meu trabalho com texto e com imagem, algumas peças que eu já fiz, alguns trabalhos que eu já realizei. E sempre, na verdade, todos esses trabalhos têm muito um viés reflexivo que vem da academia, inevitavelmente, e tem muito um viés prático que vem dessa lida com a cena, né? Então, eu estou sempre entre o corpo e o texto, de fato. Tá ok, então. Fernanda, muitíssimo obrigado pela contribuição e pelo compartilhamento desse seu conhecimento aqui. Daria para a gente pegar e ficar conversando muito mais tempo. Boa sorte nesses novos projetos e também na academia. Muito obrigada, eu que agradeço, adorei. Obrigado. O Tela Mackenzie fica por aqui, mas olha, se você perdeu esse programa, não tem problema, porque você pode acessar esse endereço que aparece aqui na sua tela e ficar por dentro desse e de outros programas que rolam por aqui pela TV Mackenzie. Pode também baixar o aplicativo da TV Mackenzie, que é leve e é gratuito. Lá são 24 horas de programação, com documentários, programas sobre ciências, carreiras, telejornais, e ele está disponível para Android e também para o iOS. Ou, se preferir, pode acessar as nossas redes sociais, que também aparecem aqui na sua tela. Lá você fica por dentro de tudo que rola aqui pela TV Mackenzie, aqui na Mackenzie. Eu vejo vocês lá. Até mais!